Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui fazendo um vídeo. Vocês que são membros de uma religião que manda vocês odiar o próximo, ou manda vocês odiar até mesmo filhos e filhas, pais e mães que não querem mais seguir a sua seita porque descobriram a mentira, e eles falam que vocês têm que odiar, saiba que eles estão mentindo para vocês. A Bíblia não ensina o ódio. Jesus ele disse em Mateus que devemos amar até os nossos inimigos. Então devemos seguir os conselhos de Cristo, os conselhos da Bíblia, não de homens, que mentiram para cada um de nós. Exatamente isso, eu estou falando praticamente das testemunhas de Jeová. Na verdade, eu estou falando aqui do seu corpo governante, que ensinaram mentira. Nenhuma de suas profecias se cumpriu, todas em nome de Jeová. E eles dizem para as pessoas odiarem aqueles que saíram. Antes não podia dar nem um oi na rua. Hoje mudaram, agora tu pode dar um oi, convidar para ir na reunião, mas não pode ter um convívio, nem mesmo com parente. E que eles devem odiar as pessoas. Isso aí é uma falácia de ensino, é uma mentira. Abre sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 3, versículo 7. E leia. Leia a Bíblia, leia simplesmente a Bíblia. Ali em 1 João, capítulo 3, versículo 7, fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Leia você mesmo. Diz assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão, você odeia. A Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é que odeia. O diabo é que ensina o ódio. O diabo é que não quer que nenhum de nós permaneça fiel a Deus, no amor de Deus. E o amor de Deus por nós é esse, que amemos todos os nossos irmãos, assim como ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós, embora ainda éramos pecadores. Leia aí 1 João, não acredita em mim não, leia você mesmo, leia aí 1 João capítulo 3, leia João todo, leia 1 João 4:8. Aquele que não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. É isso que a Bíblia ensina. Ela não ensina o ódio. Leia lá Mateus capítulo 5. Você tem que seguir as mensagens de Deus à base dos ensinamentos de Jesus.
E Jesus nunca pregou o ódio. Ele pregou a salvação para todos aqueles que crê. Ele nunca ensinou o ódio, e nem a Bíblia aqui ensina o ódio. Pelo contrário, aqui em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vai vendo. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, a Bíblia, ela não está mandando ninguém odiar ninguém. Pelo contrário, ela está mandando amar. E aí, testemunho de Jeová? Em quem vocês vão seguir? Na palavra de Deus ou na palavra de homens? Leia aí você mesmo. Leia aí 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4, e assim sucessivamente. Vê aí se a Bíblia manda vocês odiar alguém. Aquele que odeia é filho do diabo. Lembra-se disso. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia Sagrada. Lê aí 1 João capítulo 3. Leia você mesmo, meus irmãos. Vocês estão sendo enganados por uma seita de controle mental. Quem odeia é filho do diabo, que veio matar e destruir. Leia mais a Bíblia, leia mais a palavra de Deus. Seja fiel à sua fé em Deus. E outra, salvação não vem de uma religião, pois a Bíblia diz que Deus não mora em templo feito por mãos humanas, mas ele mora nos próprios céus. E outra, vocês querem entender a Bíblia? Vocês têm que pesquisar, têm que ler. Porque a Bíblia diz também que vós sois templo de Deus e templo do Espírito Santo. E Deus habita em vós. Então a igreja de Jesus são todos aqueles que têm fé em Jesus e em Deus, seu Pai Celestial e o Espírito da verdade. Procure a verdade, procure a palavra de Deus e não siga homens. Saia do meio deles e separai-vos de Jeová. E cessai de tocar em coisas impuras, e eu serei pai para vós
e vós serão filhos e filhas para mim. Principalmente você, testemunho de Jeová. Leia aí 1 João capítulo 3, leia 1 João capítulo 2, leia 1 João capítulo 4, leia João todo. E veja que a Bíblia não ensina o ódio. Todo aquele que odeia, a Bíblia diz que é filho do diabo. Leia vocês mesmos, 1 João capítulo 3, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí, em quem vocês vão acreditar? Na palavra de Deus, a Bíblia, ou no corpo de homens que mentiram para cada um de nós? Nenhuma de suas profecias se cumpriram. Todas falharam. E todas eram em nome de Jeová. Quem é o mentiroso? Leia aí Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 19 e 20. Leia aí Jeremias 14, 14. O Senhor Jeová não envia profeta falso para falar falsidade em seu nome. Eles falaram porque quiseram. Um abraço a todos e fiquem na paz de Deus. E leia mais a palavra de Deus.